pessoal, bem-vindos ao meu podcast. Hoje eu tenho uma convidada super especial, a Mari Bernini, digital influencer e comediante de stand-up comedy, né, Mari? Isso, e sua amiga de infância. Mari é minha amiga de infância, pra quem não sabe, estudamos juntas em muitos anos lá no colégio universitário, muitas festas. Desde que a gente falava assim, ó, segunda série, terceira série. Hoje não é mais assim, né, Ju? Hoje é terceiro ano. Esse dia eu falei, minha filha falou, o que é a terceira série? Eu falei, nossa, nada não. Da nossa época, né, Ju? Com certeza. Então, Mari, queria te agradecer muito por estar aqui e poder compartilhar com todo mundo, né, a sua história, falar pra nós aí do que você tem vivido em relação a essa questão de ansiedade, de sobrecarga, mesmo de estresse emocional, porque é uma questão, assim, muito comum, né? E as pessoas, às vezes, não têm ainda ideia, né? Sim, e muitas que passam se constrangem, né, Ju? Então, acho que por isso é tão pouco falado. Mas eu vejo que quando você tá num meio que você tem intimidade e você pergunta, quem toma remédio para ansiedade, para alguma coisa? Eu vejo que uma maioria hoje toma, né? Isso me parece um pouco preocupante, porque parece que tem alguma coisa errada, né? E como você vai abordar que hoje existem formas de evitar, de amenizar tudo isso, né? Mas eu acho que o principal problema é o preconceito, né? Então, eu fiz questão até, gente, eu estou em férias, tá? Mas isso aqui pra mim hoje é um entretenimento, encontrar amiga, bater um papo e compartilhar sobre crise de ansiedade. Muita gente ainda tem vergonha de falar que vai no psiquiatra, tem vergonha de falar que faz terapia, tem vergonha de falar que teve uma crise de ansiedade. Eu mesma, Ju, antes de ter, eu pensava assim, nossa, por que será que as pessoas entram em depressão, têm crise de ansiedade, crise do pânico? Será que elas têm como que eu achava assim, uma tolerância menor que a minha? E aí, eu digo que eu tive a oportunidade, o privilégio de passar por isso para ter uma empatia maior, sabe, Ju? Sim. Então, acho que isso foi bem importante, esse quadro para mim, para reavaliar muitas coisas. Pois é, né? Eu sempre falo para os pacientes que uma crise de ansiedade, ela é um sinal de alerta, sabe? Ela é uma mensageira, né? Tipo, olha, seu corpo não tá dando conta, pra gente rever o que tá acontecendo, né? E realmente, assim, as pessoas, elas têm um limiar um pouco diferente, né? Pela questão genética, pelas experiências precoces na infância. Então, tem pessoas que realmente, elas vão tolerar, elas têm mais resistência ao estresse psicológico do que outras. Mas todos temos um limite. Todo ser humano tem seu limite. Então, se você ultrapassar esse limite... Então, eu vejo assim, as pessoas testam bastantinho até, sabe? Sim. Tipo, mas não, vou esperar mais um pouco, eu vou tocar o barco, não, eu só preciso mais de 2, 3 anos assim, depois eu diminuo o ritmo. E o estado das coisas, assim, vai piorando, né? Até que uma hora... acontece isso, né? O corpo vai responder, né, Ju, de alguma forma. E foi o meu caso, sabe? Que um dia eu tava falando sobre burnout no meu Instagram, né? E tava entendendo um pouco mais sobre isso e fui compartilhar. E aí eu me dei conta de que eu estava com todos aqueles sintomas. Olha eu falei, só. meu Deus, olha aqui, eu compartilhando com as pessoas, né? Pra todo mundo se avaliar, melhorar. E eu estou passando por isso. Você já reparou, Ju? Que hoje, quando você pergunta pra alguém assim, e aí, como estão as coisas? É raro alguém que não te diga assim, tá muito corrido, não tô conseguindo fazer tudo que eu queria e tal. É quase que feio você falar, tá tranquilo, se você quiser tomar um café, eu tô disponível essa semana. A sociedade parece que exige que a gente esteja muito corrida, muito sobrecarregada, muito, né? Muito. Então, eu acho que achar que isso é normal é o que vai fazendo com que as pessoas todas fiquem, né? A maioria das pessoas fiquem em situações de muito estresse e nem percebam que isso não tá certo, que alguma coisa precisa ser feita, né? É interessante porque como eu já há muitos anos trabalho, né, na parte de saúde mental como psiquiatra, gente, eu acho um luxo a pessoa falar assim pra mim, eu trabalho só até as 4 horas, depois eu consigo fazer lá uma academia, ou sei lá, sabe, qualquer coisa, minha terapia, ou nada, né, vou pra casa descansar um pouco. E eu vejo mesmo isso que você falou, as pessoas me contam meio com vergonha. Quando sabe? elas têm um tempo disponível tipo, pro nada, doutor, pro eu ócio. acho pouco, acho que eu trabalho pouco. Daí eu falo, isso é luxo, isso é riqueza. Você é muito rica, você é milionária, você tá porque certa. Ter tempo é a maior riqueza, né? Faz um podcast ensinando as pessoas. É justamente isso. Realmente, quando a gente está inserido num contexto em que é muito valorizado essa questão
da agilidade, né, da multitarefa, de fazer tudo ao mesmo tempo, 1000 coisas, o nosso parâmetro se torna esse também, né? De sucesso, de competência, Até né? uma outra coisa, Ju, eu vejo, por exemplo, na maternidade, que é uma carga de trabalho muito grande para as mulheres, o quanto parece que você dar conta, não ter ajuda. Quando eu falo, olha, eu tenho 4 filhos pequenos, né? Eu tô grávida do meu 5º filho. Mas você tem babá, né? Com certeza, de manhã eu tenho uma pessoa que me ajuda, afinal são 4 filhos, ela fica com 2, eu fico com 2, né? A gente divide. Então, parece assim que você delegar algumas coisas também não é legal, parece que você tem que dar conta de tudo sozinho, né? E uma outra coisa, eu também tenho uma funcionária. Eu tenho esse privilégio de ter uma funcionária do lar que cozinha, que cuida da roupa para mim. Então eu acabo trabalhando fazendo muito mais o meu trabalho e ficando com as crianças do que outras coisas, né, que são os afazeres domésticos que a maioria das pessoas tem. Só que às vezes eu tenho a impressão que as pessoas acham feio isso, você ter a condição ou ter essa maturidade de delegar um pouco, né? Eu vejo um pouco isso também na maternidade, entre pai e mãe. A mãe parece que puxar uma sobrecarga para ela, assim, sabe? Achando que não, poxa, o pai já trabalhou o dia todo, né? Quando ela não trabalha fora. E não, delegar é maravilhoso, né? Conseguir não fazer, não trabalhar, não ter que pensar em coisas importantes 24 horas do dia é sanidade, né? A gente também observa, assim, um sofrimento oculto que a gente fala. Que são pessoas que ninguém percebe, que não estão bem. Né? Então, quando você fala isso, por exemplo, uma mãe que está lá o dia todo em casa, ela tem que dar conta da casa, de gerir uma casa, estar com os filhos, né? Imagino eu, crianças menores, que às vezes não estão ainda na escola e tal. Só quem tem sabe como essa demanda é grande, infinita, né? Eu falo infinita. Demanda infinita. Mas você não gosta do seu filho? Eu amo estar com os meus filhos, mas é um trabalho infinito, né? E nem sempre os filhos estão cheirosos e sorrindo. Às vezes eles estão birrentos, às vezes eles estão doentes, às vezes eles estão mais exigentes, mais cansados, estão com sono. E isso, assim, muitas vezes é um choro o tempo inteiro em casa. E não é você não gostar do seu filho, mas é porque é um cansaço emocional. Com certeza, então. Porque, como eu falei, são muitas vezes mães que estão sozinhas ali, né? E a nossa espécie humana foi feita para socializar, né? Então, a maternidade, ela... até algumas gerações, ela era muito compartilhada, né? Então, eu vejo assim... Eu tenho uma avó que é viva, né? Ela tem 91 anos. E a minha avó é lúcida, graças a Deus. E ela me conta... Aposto que ela é viúva. Não, amiga. Nossa, isso me impressiona. A mulher que sobrevive 91 anos e tem um marido, ela me impressiona. Tô brincando, Jo. Minha avózinha, então ela me conta da época que ela tinha... né, filhos. Então moravam assim, todo mundo na colônia, na fazenda, eram as irmãs, as avós. Então elas trocavam até o peito, você acredita? Tipo, empedrou o leite. Não, pega um bebê maior que ele tem força, ele não sei, a minha avó me conta, eu falei, gente, elas trocavam o bebê que mamava pra poder, tipo, um ajudar a outra e tal. Então era muito compartilhado, né? E hoje, assim, quando eu tive meu primeiro filho, ficava sozinha meio período lá, né? Eu revezava com o Mauro. Então, eu trabalhava à tarde. Então, eu ficava de manhã com o Henrique. O Mauro ficava no hospital e tal. A gente tentava revezar e tudo, né? E era muito solitário. Então, solitário, assim, né? Você passar pela... Olha, para e pensa. Quando tá só você sozinha com seus filhos. E você pegar uma amiga que leva mais 2 crianças pra tua casa. Mas só de estar vocês 2 lá... É bem mais leve. É bem mais leve. É uma coisa... Gente, é o cérebro humano. Não tem... Sim. Que foi feito pra viver assim. Porque você pode falar, tem mais crianças. As 2 não tem braço pra todo mundo. Mas é diferente. Agora, estar sozinha... E uma coisa que acontece, Ju, que eu percebo que quando a gente está cansado, trabalhando muito, quando a gente está já num esgotamento mental, assim, a primeira coisa que a gente para de fazer é a nossa vida social. O que não dá tempo de sair com uma amiga, de sair para jantar com o marido, né? Inclusive, vou fazer um comentário independente das relações, né? Eu e a Ju temos, independente das religiões, nós temos religiões diferentes, mas a gente fala muito sobre Deus, né? E o que eu percebo, Ju, é assim, na Igreja Católica tem a campanha da fraternidade, que sempre abrange um tema que é o que eles entendem mais importante do mundo. Esse ano abrange relações sociais. Uau. Ela vai falar justamente sobre... eu tenho amigos que eu conto no dedo. Tá tudo bem, mas você pode sair e se relacionar com outras pessoas.
né? Com Conversar. certeza. Quando você conta de um problema para uma amiga que está passando a mesma coisa, né? Eu tenho um dos meus filhos, o último tá no Incredible. Antes eles falavam Terrible 2, agora parece que é Incredible 2. Incredible 2? Isso, enfim. É para deixar mais bonito uma fase muito difícil da criança. Gourmetizar um pouco. Parece que é o momento que parece que trocaram sua criança porque ela fica birrenta, ela fica exigente, né? Sim. E aí você pensa, o que eu tô fazendo errado? E se você para conversar com uma amiga que tem uma criança, que já passou por isso ou que tá nessa fase, você se sente mais leve quando ela fala, menina, parece que trocaram minha criança também, porque ela tá assim. E quando você se relaciona, conta dos seus problemas, não precisa ser uma coisa, profunda, mesmo que superficialmente, né? Sim. Eu vejo que, às vezes, eu tenho um show, né, que é o Bafafá da Mari, que a Ju já foi, né? Que é um programa de comédia para as mulheres. Então, tem lá 600 convites à venda. No dia, em geral, vão menos de 500. Por quê? Porque é voltado para mães, né? Mulheres e mães. Então, em geral, elas tiveram algum problema com o filho ou com a família e elas não se dão prioridade para falar, tá tudo bem, então eu vou deixar com o pai 2 horinhas e eu volto. Né? Muitas delas não conseguem e vão deixando essas relações sociais, sair com uma amiga, ter um entretenimento de lado. E eu acho que isso é o que vai piorando, assim, né? Essa situação de sobrecarga. Então, muito interessante você falar isso da socialização. Sabe que socialização, ela é um fator protetor para quadros de demência na terceira idade. Então, por isso que tem tanta excursão de terceira idade. E também porque eles estão ócio, né? Esses dias eu perguntei. Por isso, mas ajuda, hein? Ajuda bem. Pensa, esses dias eu falei pra minha filha de 6 aninhos, né? A gente tem uma tia que é aposentada. E ela viaja, passeia, vem pra casa, vai pra casa do outro. Aí eu falei, Clarinha, é você que você vai ser quando crescer? Ela falou, aposentada, igual a tia. Porque pareceu uma vida perfeita e realmente é um momento bom, né? Então, quem consegue cuidar da saúde física e mental ao longo da vida, com certeza chega à sua aposentadoria com energia, saúde e tempo. Então, assim, tem essa sabedoria, né? De que a gente faz hoje, nós estamos plantando aí saúde para o nosso cérebro para fazer igual a sua tia. Porque a população brasileira, infelizmente, ainda adoece muito. Então, chegam idosos, assim, já com uma questão cerebral, mental, mais prejudicada, sabe? Então, isso que você falou é muito legal, da gente já entender que o que a gente está plantando agora, e entra muito isso, a questão do estresse psicológico, da sobrecarga de trabalho, né? Porque a vida é feita de fases, né? Então, lembra quando a gente ia pra balada, dormia 2, 3 horas e acordava plena no outro dia? Nossa, então, pronta pra balada no outro dia seguinte. Essa fase passou, né? Então hoje, uma noite mal dormida lá com seu filho no quarto, você já tá meio quebrada, né? Porque são fases, nosso corpo muda. Então, assim, o cérebro também, né? Se a gente for cuidando dele agora, lá na frente a gente vai colher esses frutos. Mas se a gente fizer... Isso que eu falo, sabe? Às vezes eu atendo pessoas que elas querem manter um ritmo, assim, com 50 anos de quando tinha 30. Assim, de trabalho, sabe? Porque eu tenho muitas contas pra pagar, nanana. E eu falo, então, mas não dá mais. E o corpo vai cobrar isso, né, Ju? É mais ou menos como se a gente fosse... se comparar com um jogador de futebol. Ou com qualquer atleta, esportista, que tem que ter um alto rendimento. Quanto mais você quer render muito, mais o seu corpo vai falhando ao longo do tempo, né? E eu vejo isso também, né? Em todos os aspectos da vida. As pessoas querendo... Hoje, quando você sai para uma balada, por exemplo, você bebe 1/3 do que você bebia, de uma bebida de muito mais qualidade do que as que a gente tomava antes, vodka com suco de uva e tal. E acorda no outro dia acabado, né? Então, respeitar. Isso de respeitar os limites, Ju, quero aproveitar para contar que eu estou em alguns dias sabáticos, né? Eu estou alguns dias off da internet, porque mesmo sendo criadora de conteúdo e parecendo que é só, deixa eu fazer um videozinho aqui agora, não é, o meu cérebro, ele foi ficando, eu acho que quase no inconsciente, programando a minha vida como conteúdo. Então, eu começo a conversar alguma coisa com meu marido, eu falava, nossa, isso é um conteúdo interessante para compartilhar e tal. E aí eu fico o tempo todo em estado de alerta. Eu tenho uma sinusite, que eu já estou há 1 ano carregando ela, já fiz cirurgia.
E ela não melhora, eu já tô num 6º, 7º antibiótico aí em um ano. Olha Inclusive, só. nesse momento, tomando antibiótico grávida, né? Tomando 2 vezes por semana, 2 vezes por dia, injetável. Nossa. É assim, a NASA tá pra me estudar. Aham. Mas aí, parando pra conversar com alguns profissionais, você já tentou parar um pouco o seu ritmo, né? Então, hoje eu tô falando sobre frear um pouco o ritmo, sobre ser mais leve, mas é uma demanda que eu tô justamente fazendo agora, né? O que eu percebi é aquilo que a gente fala sempre da aeromoça, né? E quando a aeromoça vai dar as instruções, ela diz, em caso de acidente, coloque a máscara de oxigênio primeiro em você e depois na criança. Mas a gente tá sempre querendo cuidar de todo mundo e deixando a gente para depois, né? Ô, Mari, então assim, conta pra todo mundo assim, como que você percebeu que você não estava bem? O que foi esse start, assim, que o teu corpo te mostrou, né? Pra quem ainda não sabe o que é ansiedade, o que você percebeu, hein? Legal, Ju. Então, como eu comentei, gente, eu sempre achei que crise de ansiedade, crise de pânico, que depressão era quem tivesse um limiar, que fala, Ju? Limiar. Limiar. Um limiar tá. menor que o meu. Eu pensava, não, isso não é pra mim, porque eu dou conta, olha que legal. E aí, um tempo eu comecei a perceber que na hora que eu ia criar alguns conteúdos, e meu marido me acelerava, em especial aos domingos isso acontecia. Que a gente tinha que ir pra missa, que eu tinha que trocar as crianças, mas que eu tinha que colocar um conteúdo antes nos meus stories. Eu comecei a perceber que me dava uma falta de ar, assim, sabe? Eu ficava nervosa e ficava chateada além do normal, assim, com ele. E aí, isso também refletia nas crianças, porque eu tava mais estressada e tal. Agitada, meio irritada. Exato. E as crianças são reflexo absolutamente nosso. Pode perceber, o dia que seu filho tá mais chato, o dia que ele é um dia que você tá com pressa, que você acelerou demais ele, ou que você brigou com o marido, ou que não tá legal no trabalho, e a gente inconscientemente desconta nas crianças e as crianças ficam piores. Aí você tá com pressa, eles demoram, enfim, é um reflexo nosso, né? E aí eu comecei a sentir meio como o meu coração acelerasse, assim, sabe? Mas foi tocando. Criei um conteúdo sobre burnout, né? Falando, olha, sobre trabalho excessivo e tal. E eu sempre fui uma pessoa bem workaholic, sempre gostei muito de trabalhar, né? Apesar de estar esperando meu 5º filho, eu nunca deixei de trabalhar fora, eu divido o meu tempo. E aí um dia eu estava na Exposição de Londrina, que é um evento que tem aqui na nossa cidade, né? E levei meus 3 filhos mais velhos. Levei os 3... E aquela situação começou a me deixar preocupada, assim, sabe? Além do limite. Não estava cheio. Mas eu pensava, meu Deus, será que alguém não vai pegar meus filhos aqui? Sabe? Eu comecei a pensar assim, nossa, será que tem alguém que está me perseguindo? Será que... Olha. Comecei a imaginar coisas que não faziam o menor sentido. E estar ali me incomodou demais. Eu queria ir para casa, para um lugar seguro, com as crianças, sabe? E aí eu relatei isso para minha psicóloga. Ela falou, ó, isso é uma crise de ansiedade. Eu falei, eu realmente imagino que isso seja uma coisa né, não comum, assim. E ela falou, eu acho que é uma carga de estresse, muito trabalho e tal. E ali eu decidi tirar alguns dias de folga, né? E eu percebi que essa folga me fazia bem, mas que eu demoro para desconectar do trabalho, né? Por isso que não dá pra você tirar folga aí, às vezes, né? Claro, tira quanto você puder, mas do meu trabalho, eu demoro aí uns 3, 4 dias para eu conseguir pensar. Eu não tenho que pensar em conteúdo, eu não estou postando, né? Olha só, gente. E me conectar de verdade com as crianças. Porque, querendo ou não, quando eles faziam alguma coisa muito diferente, eu já estava gravando. Filmando. E aí, nesse sentimento, assim, que me preocupou bastante, ela pediu para eu tomar cuidado e tal, né? E sair um pouco. E foi muito bom, né? Também procurei muitos profissionais que pudessem me ajudar. Tipo assim, comecei a fazer uma massagem, uma coisa que eu não me dava direito, sabe? Isso que a gente falou que a gente acha feio fazer. Sair mais com as amigas. Eu crio entretenimento para as pessoas, mas eu fazia pouco isso de me entreter, né? Lazer, né? Lazer, exatamente. Eu saía pouco com o meu marido, né? Uma coisa que se a gente não cuidar, em especial na maternidade, a gente esquece a esposa, a amiga, né? A gente se torna sua mãe. É mesmo. Né? Enfim, e aí comecei a fazer mais essas coisas e fui melhorando. Mas, com o passar do tempo, a gente vai esquecendo. Depois que você melhora, né? Você vai esquecendo. Claro, entrei na medicação também, o Lexapro, 15 miligramas, né? Que me ajudou muito, muito, muito. E entrei e comecei a melhorar, mas daqui a pouco eu comecei a trabalhar novamente naquela mesma velocidade. Aquela pegada. E tal. Tanto que eu acho, Ju, que essa minha sinusite que nunca cura
tem um pouco a ver com o estresse, com o meu corpo gritando, Mari, para, sabe? Então, por isso que eu decidi novamente tirar aí uns 15, 20 dias. Vou fazer uma viagem só com meu marido. Uau, que delícia! Nós vamos passar uma semana só nós dois, montamos um esquema lá em casa com sogra, pai, mãe, babá, todo mundo. A escala tá pronta. A escala tá pronta. As crianças acho que não vão nem sentir nossa falta, vão nem perceber que a gente não tá lá. E vou fazer isso e assim, vira e mexe, essas coisas me chacoalham. E eu volto para cuidar da minha saúde mental. Legal. Ó, então eu vou só explicar rapidamente, tá? Para quem tiver dúvidas aí em relação a o que é a ansiedade, então. Então a gente fala que a ansiedade, ela tem um componente psíquico, mental, que é um pensamento catastrófico, geralmente. Então você deu bem o exemplo lá na exposição. Então a pessoa começa a pensar sempre no pior. Tá? Então, por quê? O que acontece? Ó, esse senso de urgência que a gente tem o tempo todo, eu tô atrasada, eu preciso pagar conta, eu tenho que fazer. A gente fica estimulando muito a parte do cérebro que detecta perigo no ambiente. Porque o nosso cérebro só sabe responder a perigo, estresse de uma forma só. Então, ele fica liberando adrenalina no sangue e cortisol, que são 2 hormônios que preparam o nosso corpo para uma resposta de luta ou fuga. Tá? O que é isso, luta ou fuga? Lá nos primórdios, né, da espécie humana, um estresse para nós era um bicho que quer me comer, eu tenho que fugir ou lutar, ou uma enchente, um incêndio, ou buscar alimento, água, coisas assim. Então, era um estresse que se resolvia rapidamente, na verdade. Porque ou eu morria, ou eu matava, resolveu, acabou, né? Então, essa resposta, ela tem que ser rápida. Quando a gente tem um estresse crônico, todo dia você pensava, eu preciso postar, eu preciso criar conteúdo. Mas eu tenho que ficar com as crianças também, eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que estar com o Thiago, eu tenho que isso e aquilo. A gente fica hiperestimulando uma área cerebral ligada à nossa sobrevivência. Então, ela é poderosa, a área que detecta perigo, porque ela foi feita para nos ajudar. Então, pensa, você estava sempre ativando essa área cerebral, ela começa a dominar sobre a área de raciocínio, de tomada de decisão. Daí você estava num lugar cheio de gente, o teu cérebro já começou, mas vai que acontece alguma coisa, eu não conheço ninguém aqui, se uma das crianças sai correndo, alguém pega ela, etc. Então, para saber se a gente está ansioso, uma das dicas é observar se teu pensamento vai muito pro pior, sabe? Assim, tipo, você vai pegar um avião, você vai falar, nossa, vai que cai. Assim, todo mundo tem um pouquinho isso. É do ser humano pensar. Todo mundo entra no avião e por um segundo a gente pensa, vai que cai. Normal. Mas você ficar tendo crise, assim, de esse pensamento me dá falta de ar. Se isso for constante. Me dá tremor. Se isso for constante, a viagem inteira, né? Daí não. Mas um pouquinho todo mundo tem, tá? Então, assim, também não precisa dar tanta importância pro pensamento. Uma das técnicas que a gente faz é falar pro paciente, é só um pensamento. Não tem poder. A gente tem que banalizar um pouco isso. É um pensamento. Você vai ter, 70 mil pensamentos por dia. E a pessoa pode começar... Será que é uma premonição? Né? Será que eu tô sentindo isso que é um aviso, né? Você começa a valorizar isso. Isso a gente chama, Mari, quando o próprio cérebro, ele vai interpretando o que ele faz como sinal de ansiedade. E é uma espiral de ansiedade. Então, quando a gente banaliza o pensamento, é para você não interpretar isso como grave. Tipo, é só um pensamento, né? Mas daí vem junto, muitas vezes, os sintomas físicos, como você falou, tá? Porque a adrenalina, ela prepara o corpo para essa resposta de luta ou fuga. Então, se você pegar uma crise de ansiedade e uma pessoa que tá há 20 minutos correndo lá no Igapó, no lago, e ela parar de correr, é a mesma coisa. Ela tá transpirando, ela tá tremendo, ela tá com a respiração acelerada, pressão arterial, coração, porque a adrenalina foi feita para isso. Quando a gente faz exercício, a gente libera adrenalina. Inclusive, alguns pacientes em tratamento de ansiedade têm até um leve mal-estar quando faz exercício, porque o cérebro começa a achar que é o mesmo aquela sinal mesma sensação da crise. Então, presta atenção, às vezes pode acontecer com você. Se você subir um lance de escada, ou um show que você faça, que você cansa e tá cheio de gente, às vezes, o teu cérebro pode confundir. Ele vai lembrar daqueles momentos, né? Porque a memória também fica bem ativada quando a gente passa mal, né? Mas, enfim, é isso que é a ansiedade, tá? É um medo de uma ameaça que é só imaginada, ela não é real. Então, é um medo assim, eu tô imaginando, meu Deus, vai que acontece. E, geralmente, ela vem com sintomas físicos, que você falou vários, mas também tem insônia, daí vem enxaqueca, né? Tem muita gente, Ju, que coisa. diz que parece que tá sem o sentimento como se estivesse infartando, né? Quando a pessoa tem sensação de morte iminente, que a gente fala, o jeito chique de falar, a sensação de infartando, é ataque de pânico.
Então, assim, a crise de ansiedade, qual que é a diferença? Que também muita gente não sabe. Isso, Ju, né? explica Fala, o que é? a diferença entre crise de ansiedade, ataque de pânico e depressão. Tá. Então, a crise de ansiedade, a gente falou que tem a questão do pensamento catastrófico, um pensamento disfuncional, exagerado, de que, né, vai acontecer uma coisa ruim, uma sensação, uma angústia. Na crise de ansiedade. É. Isso. Tá? A ansiedade em si, Mari, ela não precisa ter crise. Quando é muito no pensamento, a gente fala, está ansioso. Uhum. A crise de ansiedade é quando, junto com o pensamento, vem sintomas físicos. Ah, sim. Tá? Que pode Coração ser náusea, acelerado. coração, sudorese, tremor. Tá? Agora, quando essa crise de ansiedade ela chega no ápice, no mais grave, vem junto com tudo isso uma sensação de que eu vou morrer do coração. Me leva, chamo a ambulância, crise de pânico. chamo o SAMU. Isso que é um desespero, é uma sensação de eu estou morrendo. Então, a crise de pânico, ela é um passo à frente da crise de ansiedade. Então, por exemplo, se você vem tendo crise de ansiedade e não trata, eventualmente ela pode evoluir para um ataque de pânico. Ah, entendi. Tá? Porque daí, como eu falei, gente, esse é um mecanismo que ele mesmo vai piorando se a pessoa não trata, sabe? Agora, depressão, ela é outro quadro. A depressão, ela já não tem... Pode ter a preocupação da ansiedade, mas é uma tristeza, desânimo, perda de prazer. Um grande marcador para nós de depressão é quando a pessoa fala, aquilo que eu gostava... Uma coisa que eu fazia era prazerosa, agora eu já não tenho mais interesse nem em começar. Entendi. E daí, para casos mais graves, né? Pode chegar assim, essa vida já deu o que tinha que dar. Começa assim, a meio que, né? Mas a depressão não tem uma relação necessariamente direta com a crise de ansiedade, nem com a crise de pânico. Não necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente, entendi. Elas são meio que irmãs. Tá. Por quê? Porque pode ver que o remédio é igual. Então, Lexapro, você falou do Lexapro. A gente usa tanto para depressão como para ansiedade. E lembrar que, assim, viver desse jeito que a gente está falando, sempre preocupada, estressada, passando mal, não dorme bem, não come bem, é muito cansativo. Só de pensar muitas preocupações, a pessoa fica muito exausta. E daí ela vai deprimindo, porque daí ela sente assim, nossa, essa vida é muito dura, é muito difícil. Não aguento viver assim. Igual você falou, lembra do isolamento? Você falou, em vez de socializar, a gente se isola, porque tá exausta. Então daí você vê que a ansiedade, ela muitas vezes, ela vai levando pra depressão também. Entendi. Entendeu? 27 minutos. Só pra anotar, gente, que esse aqui eu achei uma das melhores partes do podcast que eu quero depois trazer pro meu Instagram, porque a gente tem muita dúvida sobre isso, sabe, Ju? Quem é leigo, às vezes a gente mistura as coisas. Tá com crise de ansiedade, nossa, tá com depressão. E não é exatamente assim, né? Isso. Ô, Ju, eu queria te pedir algumas dicas. Eu sei que o podcast é seu, mas eu queria te pedir algumas dicas. O que as pessoas poderiam fazer diferente pra evitar uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, a depressão? Existem coisas que podem ser feitas para evitar ou para amenizar isso? Nossa, excelente pergunta, hein? Sempre existe, sim, medidas que nós podemos, de uma certa forma, prevenir, né? Então, a prevenção em saúde mental, ela se dá pelo sono, então, nossos ritmos biológicos, tá? Então, vamos começar aí. Se a pessoa dorme bem... A tela antes de dormir tem sido, assim, gente, um grande vilão pra insônia, sabe? As pessoas ficam com o celular muito, até na horinha de fechar o olho pra dormir. E daí muita luz, muito estímulo, né? Isso atrapalha, confunde o cérebro. Piora a qualidade do sono. E dormir muito tarde também é ruim, né, Ju? Sim, poucas horas, né? Então a gente tem que respeitar o nosso sono, a alimentação. Então, o neurônio, a célula do nosso cérebro, ele é uma célula bem sensível. Então, já se sabe que uma alimentação muito inflamatória, com muito açúcar, vai e uma prejudicar, alimentação boa, né? Ju, a gente não tá mais falando aqui, pessoal que tá nos acompanhando aí, de quando a gente tem 20 anos e quer comer bem pra ficar magrinha, cinturada. Não é isso, é pra você viver bem, né, Ju? Uma alimentação saudável vai muito além da estética, não é? E a gente vê no mercado cada vez mais produtos industrializados, a gente tá cada vez desembalando mais ao invés de descascar, né? E então cuidar da alimentação não é só pra você estar bem fisicamente, é mentalmente Com também. Com certeza. Então, assim, tem que ver a questão de vitaminas que o cérebro precisa, né? Eu falei do açúcar, que é muito inflamatório. Então, tem que ter uma alimentação mais saudável. O exercício físico. Gente, olha, os pacientes, quando Ame eu falo... ou odeie? Não, o pessoal até arrepio. Eu falo, e o exercício físico? Mas, gente, é porque o cérebro precisa.
Então, o que o exercício físico faz? Ele melhora o fluxo sanguíneo cerebral, tá? Então, vai mais sangue para o nosso cérebro, com mais oxigênio, né? E também, os neurônios, eles entendem que se a pessoa está em movimento, ele tem que estar ligado. Ele interpreta que é um ambiente que precisa de atenção, de memória. Então, eles fortalecem as conexões entre eles. O nosso cérebro fica num modo mais ativo, sabe? Então, assim, o exercício físico... E ele é chamado hábito angular, sabe? Assim, ele é um hábito que gera novos hábitos bons. Então, assim, ele abre um leque para coisas mais... Porque quem faz exercício, naturalmente, dorme melhor, come melhor, faz menos uso de álcool, para de fumar. Não tem jeito. É um hábito concorrente que fala. Ele dissocia. É porque assim, você tem que escolher, sabe? Ou você vai nadar ou você vai fumar, entendeu? Não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. Que legal. Porque ele vai meio que empurrando os maus hábitos pra fora da vida da pessoa. E é verdade. Se você sabe que no outro dia você vai fazer exercício, você não vai encher a cara, né? Então, ou você enche a cara e fala, amanhã eu não vou na academia. É verdade. Então, o que mais? Fatores então, o sono, alimentação, exercício físico, socialização, que você já comentou. Então, a socialização e o lazer. Gente, olha, é importantíssimo, né? Não é uma questão, assim, de opção. Não adianta, não tem como. Eu não ligo pra sair de casa. Eu não ligo de não ter muita gente pra sair pra conversar. Eu não preciso, eu não faço questão. Não é verdade, assim, que isso vai ser bom pra você, né, Ju? Eu acho que as pessoas têm que respeitar o perfil delas. Mas assim, como você falou, tem pessoas que vão querer conversar ali com 1, 2 amigas. Outras gostam de estar num churrasco com 30 pessoas. É claro, né? Cada pessoa tem ali um perfil. Só que o isolamento, nossa, para quem ainda tá com ansiedade, por exemplo, né? Como você falou, a gente aprende muito com os outros. Então, essa troca... Né? O nosso cérebro, ele aprende muito no diálogo, né? E deixa os problemas mais leves, né, Ju? Porque às vezes quando você vai comentar que você passou por uma crise de ansiedade, outras pessoas vão falar, nossa, eu também já tive isso. Meu Deus, eu também estou sentindo isso. Então, você não se sente mais solitária numa situação, né? A maternidade é assim com seus desafios, um momento de ansiedade extrema é assim. Então, essas relações sociais, né, como você falou, cada um tem o seu jeitinho, alguns precisam mais. O pessoal de Curitiba precisa menos dessa socialização, uma brincadeira. Mas a gente precisa cuidar de compartilhar. E eu acho que depois da pandemia isso piorou um pouco. A gente se acostumou a ficar sozinho, né, Ju? Nossa, Mari, você falou tudo agora. Porque assim, o cérebro, gente, ele é tipo um músculo. Comparando o quê? O exercício. Então, assim, se eu exercito a socialização, eu fico mais sociável. Se eu não exercito, o meu cérebro perde um pouco essa habilidade. Então, na pandemia, a gente foi tão obrigado a ficar... cada um na sua casa, que todos nós perdemos um pouco de habilidade de socialização. Então, antes da pandemia, eu jamais ficaria um dia inteiro na minha casa. Eu ficava, assim, até com claustrofobia. Tipo, ai, meu Deus, preciso sair. E tantos dias, né, lockdown e tudo, hoje acontece, às vezes, de eu ficar o dia inteiro na minha casa. Ali no computador, os meninos foram para algum lugar, daqui a pouco voltam. Então, todo mundo perdeu. Então, isso precisa ser resgatado. Então, as pessoas... Eu acho assim, a grande mensagem para prevenir é você prestar atenção na sua vida, sabe? Assim, puxa, faz tempo que eu não saio. Ai, eu vou. Uma vez eu lembro que você falou uma coisa que eu achei muito legal. Como mãe, você falou, vai cansada. Vai cansada. Às vezes a gente deixa de fazer porque tá cansada. Eu usei muito isso. Mesmo. Várias vezes eu falo, gente, eu vou ter que ir cansada. Porque assim, se eu for esperar eu estar descansada pra eu poder... né, encontrar uma amiga, tomar um café. Sair com meu marido. Sair pra jantar com o marido. Isso, eu não ia. Eu usava um pouco isso de parâmetro, sabe? E outra, Ju, às vezes a gente fica em casa e cansa igual, não é? A gente emocionalmente com criança, cansa. Essas pessoas falam, mas como é que cansa tanto? É que criança, gente, pra quem não tem criança, é assim, ó. Você precisa dar muitas ordens e ajudá-la a fazer muitas atividades. Então precisa dar janta, dar o banho, escovar o dente, trocar roupa. E as crianças não fazem assim, pode me trocar, pode pôr meu tênis. Não, eu não quero. Essa escova não é minha. Não, eu não vou cuspir a pasta. Então isso é muito cansativo. E às vezes a gente precisa entender primeiro que está tudo bem e que a gente vai trocar o estar cansada ali e tal, delegar por alguns momentos para cuidar do nosso cansaço. E é engraçado, né, Ju? Alguma vez você já saiu com uma amiga, assim, sabe? Que você goste e tal, mesmo cansada e pensou, por que eu vim? Não, geralmente a gente pensa, ainda bem que eu vim, olha só, bati um papo e tal. Sim. Você volta melhor pra casa, né? Eu e o meu marido, nós aprendemos, né, depois de um tempo ali quebrando a nossa cabeça,
que a gente sempre fala, vamos experimentar. Já teve momentos da gente estar assim... Você falou da Expo, nós também. Uma vez a gente foi na exposição, umas amigas chamaram, todo mundo com criança. Os meninos choraram tanto, só deu zica. O Henrique foi no touro mecânico, caiu, chorou, não sei o quê. Uma hora eu virei pro Mauro e falei, vamos embora. Tipo assim, não tá dando, né? Deu. Então a gente também tem que rever, né? Você vai recalculando a rota. Tipo assim, tem coisa que é muito bom. Tem coisa que a gente... Um dia foi super legal, no outro a criança já tá meio virada no saci, não deu. E né? não criar expectativas, né, Ju? Porque às vezes a gente vê aquela mãe que postou no Instagram, ela e o filho na roda gigante, sorrindo. E aí a gente pensa assim, que a gente vai levar o filho no parque de exposição e vai ser... De repente, antes de chegar no parque, você já tá falando, eu quero ir embora. Meu Deus do céu, essa criança... E aí a gente pensa, meu Deus, que ingrato. Olha, eu trouxe aqui, meu pai não tinha condição de me trazer. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso, assim. Porque criança é uma caixa de surpresas, né? Se ele tá mais cansado, se ele não dormiu, ou simplesmente que ele quer chorar, ele vai chorar. E eu acho que uma coisa que a gente precisa cuidar é das expectativas que a gente tem e principalmente, né, Ju, das comparações. Porque cada um posta o seu palco no Instagram. A foto do feed são as coisas que deram certo. E aí eu acho, às vezes, que o nosso cérebro quer acreditar que a vida daquela pessoa, tudo que ela pôs no feed dá certo, então tudo que ela faz dá certo. E na sua... Parece que, nossa, tudo tá dando errado. Só o meu filho que chora, só o meu filho que não quer escovar os dentes, só o meu marido que não colabora, só eu que tô cansada. E não, e todos nos bastidores estamos vivendo os nossos desafios, né? Com certeza, eu acho que por isso que ter momentos como esse aqui são importantes, né? Pra gente desmistificar, entender que existem, sim, momentos que são mais difíceis, né? E como eu falei, cada um tem sua história, sua experiência. Então, às vezes, uma coisa que pra você é super fácil, pra mim vai ser difícil. E vice-versa. Né? Então, assim, todo mundo tem suas qualidades, seus pontos fortes. E também, né, coisas a melhorar. Então... É muito engraçado isso. Não tem como a gente julgar mesmo, né? Então... Nem se comparar, né, Ju? Porque, assim, às vezes a gente fala assim, nossa, por que será que aquela pessoa se deprimiu, né? Você olha o seu ponto de observador para a vida daquela pessoa de um jeito, mas a gente carrega muitas coisas desde, né, Ju, da nossa primeira infância, né? Às vezes as pessoas olham para mim e falam, meu Deus, como você dá conta? Deu 5º filho. A minha resposta é sempre, eu não dou conta. Lá em casa a nota meta é só não deixar morrer. É uma brincadeira, mas é assim, o nosso nível de tolerância agora na quaresma, a gente falou que como penitência a gente não ia gritar. Já pecamos umas 10 vezes, eu e meu marido. É difícil você ter paciência e tal, mas às vezes 5 filhos, por exemplo, 4 filhos, dá menos trabalho que só um, né? E quantas mães tiveram o primeiro filho se surpreenderam com o segundo, que era diferente e tal. Então acho que isso de achar que o filho do outro tá mais tranquilo, que o filho do outro, e que tudo é culpa sua, eu vejo que a gente absorve muito. Aí meu filho não come, é culpa minha, né? Ou aí eu não consigo me cuidar, meu Deus, tá todo mundo se cuidando, aí eu não tô me cuidando. Eu acho que essa comparação, né, ou se inferiorizando, ou o julgamento em relação à vida do outro é muito injusta, né, Ju? Sim, eu sempre também tem uma frase que eu vivo falando lá no consultório que é assim, de perto todo mundo, ninguém é normal. Eu falo essa brincadeira. Mas é porque muitas vezes quando a pessoa vem para tratamento, Mari, ela se sente muito envergonhada. E eu falo que demanda muita coragem, sabia? Sim. Admitir que eu não estou bem, que eu não estou dando conta, que eu preciso de ajuda. Parece feio não dar conta, né, Ju? Parece feio. E daí pra dar uma... Eu falo assim, não... Assim, não é que... Todos nós temos dificuldades. Então, é o que eu falo. Às vezes... Quantas vezes eu já escutei, doutor, eu julgava os outros e hoje eu passando por isso, né? Então, todo mundo, gente, ninguém tá imune. Então, já que estamos todo mundo no mesmo barco, né? Vamos nos ajudar, vamos conversar sobre, né? Então, você viu, a gente falou aqui de várias coisas. Mas a questão do trabalho, que foi algo que pra você foi bem importante pra te adoecer naquele momento, né? Olha, com certeza... É algo, assim, bem importante mesmo, sabe? Olhar pra isso. Nossa. Isso que você me falou uma coisa que me chamou muito a atenção. A gente perceber, a gente refletir sobre a nossa vida. Às vezes a gente tá tão no modo automático com as tarefas do dia a dia que você não para e fala, quanto tempo eu não saio com uma amiga, né? Quanto tempo eu não tenho... E uma coisa vai chamando a outra, né? Daí você não sai com uma amiga, aí você põe sempre a mesma roupa e você não quer se cuidar, né? Aí quando você deixa de se cuidar, automaticamente sua autoestima
vai caindo, o seu relacionamento com o marido vai piorando. É uma bola de neve se a gente não parar para se perceber, né? Eu vejo assim, às vezes a gente cria uns programas de detox, de emagrecimento, de saúde, e ai, perdi 2 quilos. Eu estou me sentindo o máximo. Eu quero pôr um top. Eu quero ter algum lugar para ir hoje. E tanto uma coisa boa chama a outra, quanto uma coisa difícil vai chamando outra, né, Ju? E eu queria muito te agradecer por ter me convidado para o seu podcast, Ju, porque quando as pessoas me veem, nossa, grávida do 5º filho, casada, trabalha fora, comediante, humorista, sempre bem-humorada, teve crise de ansiedade, decidiu pausar de forma forçada, assim, para cuidar da saúde mental. Então, assim, nunca avalie o outro e pensa, nossa, ele dá conta, não dou. De perto, ninguém sabe. As pessoas acham, às vezes, que porque elas me assistem nos stories, elas sabem tudo sobre a minha vida. Mas eu brigo com meu marido, tem dias que eu tô muito triste, tem dia que meus filhos me decepcionam, tem dia que eu perco a paciência, tem dia que eu grito, tem dia que eu brigo sem ter razão. Então, a gente cuidar disso, sabe? E eu trago com o maior prazer, dizendo que eu tive burnout, que eu tive crise de ansiedade, que eu tomo uma medicação para cuidar disso, que eu faço terapia, que eu voltei a fazer exercício sem gostar de fazer exercício, que eu tô cuidando da minha alimentação, que eu tô tentando dormir mais cedo. Por quê? Porque assim como qualquer um, eu fui me colocando numa situação difícil e o meu corpo gritou, para que você não tá dando conta. E tá tudo bem não dar conta. A gente só precisa recalcular a rota. É, isso aí. Então, eu acho legal também, assim, só explicar um pouco para as pessoas por que né, quando a gente vai para o digital, né, que hoje em dia praticamente todo mundo, né, de um grau ou outro, precisa se expor um pouco ali para ser conhecido e tal, né? Eu entendo que hoje médico não tem mais cartão de visita. As pessoas falam, conhece a doutora Juliana? Ela tem Instagram? Qual é o Instagram dela? Né? Todo mundo quer saber. Virou o menu, assim, né? A gente tem que também, né, assim, fazer parte disso, porque é o nosso dia a dia hoje, apresentar um pouco do seu trabalho. Mas, por exemplo, você, né, que tá muito focada nisso, é a sua profissão e tudo, é que assim, ó, quando você tem uma resposta tão rápida das coisas que você faz, então assim, você falou uma coisa, instantaneamente, em segundos, as pessoas estão tipo curtindo, estão compartilhando, você vê a resposta do seu trabalho assim. Isso libera muita dopamina, que é o neurotransmissor de recompensa do nosso cérebro. Então, para você desligar disso, Mari, olha, entende? Tem que ter muito esse cuidado, tem que ser bem programado, porque facilmente você é rapidamente reforçada e daí seu cérebro vai ter essa tendência de... Olha, Ju, você falou isso e é verdade. Eu gosto tanto de postar esse resultado quando eu faço shows e vejo a galera gargalhando imediatamente após um comentário engraçado e tal, que nos primeiros dias que eu parei, que eu falei que estava difícil de conectar, eu fiquei meio depressiva, né? Então agora você me explicou tudo. Era essa dopamina do trabalho, né? Mas o que eu percebi também foi que eu fui aumentando a conexão com os meus filhos. Acordar, não pegar no celular, às vezes esquecer o celular em casa, também se tornou um outro prazer, né? Então, a gente entender aí esse equilíbrio, né? E não precisa ser digital influencer para cair nessa armadilha aí das redes sociais. Quantas vezes hoje as pessoas viajam muito mais para postar do que para viver, deixam de usar aquela roupa porque já usou e já postou, né? Então, vai muito além de ser um profissional. Os amadores também estão adoecendo por conta do Instagram. Então, é bom a gente deixar, assim, esse alerta, né? Enfim, eu tenho trabalhado muito com os pacientes isso, de tempo de tela, de deixar, né, até o próprio aplicativo avisa. Então, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Tudo tem seu equilíbrio. Tirar a notificação do celular também é muito bom, né, Ju? Porque quando vem uma notificação, tudo parece urgente. No WhatsApp. E tem coisas... O WhatsApp também é difícil, porque hoje as pessoas mandam mensagem a qualquer hora. Se você não cuidar disso, você deixa de fazer uma coisa de qualidade, um momento legal com seu filho, pra ver uma coisa e falar assim, tá confirmado a sua reunião amanhã. Você não precisava saber disso agora. E você cancela aqui, você desconecta de um momento com a criança para parar, e aí vem o Instagram e te manda uma notificação do Big Brother, e aí você já para ver, e aí seu filho já tá fazendo outra coisa. O que nós temos buscado é usar a tecnologia a nosso favor, sabe? Então, assim, como eu falei, coloca alguns marcadores ali, igual você falou, tira a notificação.
E também tem a parte boa, né? Dos aplicativos que nos Sim, ajudam. muito. Tem meditação guiada, tem tanto conteúdo bom, podcasts, né? Como esse aqui que a gente tá fazendo, modéstia à parte. Isso aqui né? é pra sanidade mental do mundo. Tem tanto conteúdo bom também que isso tem ajudado as pessoas, né? Mas saber medir, né? Saber usar. Não se perder, né, Ju? Porque às vezes as redes sociais, você começa vendo uma coisa legal e ela começa a te mandar coisas nada a ver e ela percebeu que você consumiu, né? Quantas vezes você vai dormir mexendo no celular ou você foi pra pegar 5 minutos, ficou 1 hora e falou, nossa, me dá até um ruim depois, né? Então a gente prestar atenção nos tipos de conteúdo, fazer uma faxina no nosso Instagram, isso é uma coisa legal. Ai, não gosto dessa menina, toda hora aparece ela pra mim. Por que você tá seguindo? Né? Pega isso aí, um Instagram de meditação guiada, que é uma coisa que faz super bem, uma coisa positiva de ouvir, né? Consuma coisas boas, porque a gente se alimenta do que a gente assiste, do que a gente ouve, né? Olha, então, para finalizar, eu só queria relembrar aquela parte que a gente falou do sinal de alerta. Então, como eu falei, muitas vezes a ansiedade, ela vem como um sinal de alerta para nós. Assim, ó, o jeito que você está vivendo não tá dando certo, entre aspas. Assim, para tudo e vamos rever. Então, a medicação, ela vai tirar o paciente da crise, sim. Muitas vezes vai ter que ser feito um uso a longo prazo, tá? Vários meses e tal. Só que não dá para ficar só nisso. Precisa, então, tratar algumas questões, observar o que está em excesso ali, né? Pra gente evitar recaídas. Porque às vezes, Mari, o Lexapro que seja a medicação que a pessoa toma, ajudou, e daí a pessoa volta naquele padrão. Aqueles hábitos. Ou até mais, sabe? E daí, daqui a pouco, essa medicação não segura, com essa dosagem não segura, né? Então, prestar atenção. Então, muitas vezes, gente, a psicoterapia, ela é uma ferramenta maravilhosa. A gente falou aqui de várias outras medidas, do exercício físico, sono, etc. O não preconceito em procurar um psiquiatra. Né? Eu acho que antes todo mundo falava, psiquiatra é coisa de louco. Gente, pelo amor de Deus, psiquiatra a gente não tem vergonha de tomar remédio pra nada. Tem uma dor, toma um remédio. Tem uma alergia, toma um remédio. Tem um mal-estar, toma um remédio. Agora, não tá legal da sanidade, não tá se sentindo bem, tem vergonha de ir no psiquiatra. Que bobeira isso, né? Ou vergonha de tomar um remédio que seja pra cabeça. Então, o que a gente vê daí que acontece, muitas vezes a pessoa vai procurar outros médicos, né? E se são casos leves e tudo mais, muitas vezes o outro profissional consegue tratar. Porque não existe, sabia que não existe psiquiatra no mundo para tratar todo mundo que tem ansiedade e depressão. São doenças tão prevalentes que todos os médicos têm que saber tratar mesmo. Só que, claro, que nós geralmente pegamos quadros mais moderados e graves, né? Então, assim, muitas pessoas chegam já falando, minha ginecologista passou, sei lá, meu cardiologista passou e tal. E tudo bem buscar ajuda, assim, às vezes até um médico que você confia mais, que você já conhece e tudo mais, né? Facilidade em se abrir. Mas que quando não há uma resposta adequada nessa tentativa, e muitas vezes agora as pessoas estão vindo mais, assim, eu acho, né? Pós-pandemia, a pandemia abriu muitos olhos das pessoas pro mental. Isso, em relação à terapia e ao psiquiatra, né? Aos psicólogos e os psiquiatras. Isso. Então isso tem sido, assim, bem legal também esse movimento, sabe? Eu vejo que as pessoas estão se preocupando muito mais hoje em dia, né, com essa parte. Então, a gente falou assim, que seja um sinal de alerta, que a pessoa, assim, tente readequar um pouco mais, né, as demandas aí para não sofrer. Para não precisar remediar, talvez para tentar cuidar o quanto antes, assim, para não chegar nos limites. E sempre buscar ajuda, viu, Mari? Porque você sabia que a principal causa de sofrimento evitável no mundo é doença mental não tratada? Meu Deus. Pensa, um sofrimento evitável. Eu fiquei chocada quando eu li essa expressão. Falei, nossa, é um sofrimento que dá pra evitar, gente. Mas é porque tem países mesmo no mundo que o acesso é muito pequeno. Né? Então, assim, o que a gente puder, né, evitar, vamos buscar ajuda, né? E são tabus, né, Ju? Vou fazer uma comparação aqui, hilária. Eu fiz cirurgia de hemorroida há 2 anos, né? Há 1 ano e meio. E quando eu fiz e postei nas redes sociais, o médico que me atendeu falou, minha filha, triplicou a procura aqui. Porque as pessoas tinham vergonha de falar, ou sentiam alguma coisa no ânus, mas não queria. Meu Deus, não pode, né? Então, cuidar do ânus, da vergonha. Cuidar da cabeça, da vergonha. Falar que não dá conta da vergonha. O que é isso? Quanto mais a gente se cuida, mais feliz a gente é, né? E eu brinco no meu show, falo, quem já teve hemorroida?
Ninguém responde. Eu falo, gente, ó, eu tive hemorroida, eu posso passar aqui no telão minha hemorroida, vocês querem ver quem já teve? Aí metade levanta a mão. Então, é a gente quebrar esses tabus e às vezes deixa de procurar um médico achando que vai encontrar um problema. Não, ele vai solucionar um problema que já existe ali e você precisa cuidar, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, viu, Ju? Adorei participar. Foi a minha... Agora nós vamos tomar um café. Delícia. Né? Que aí a gente vai cuidar da nossa sanidade, batendo um papo e pondo a fofoca em dia. Obrigada, gente. Espero que tenha sido aí bem proveitoso para vocês e nos vemos na próxima. Até lá. Até.